Olá, muito bom dia. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. E nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Vamos então aos destaques do dia. Posse de Lula contará com 100% da Polícia de Brasília no esquema de segurança. Termina amanhã o prazo para o trabalhador sacar o dinheiro do abono. Mais de 370 milhões ainda estão disponíveis. Estados Unidos esperam que a tempestade de inverno comece a diminuir nos próximos dias. O número de mortes já passa de 50. E olha só, se você pretende viajar de avião nas férias, prepare o bolso. O preço das passagens subiu quase 15% no Brasil. Tudo isso a partir de agora. E toda a polícia de Brasília vai trabalhar para garantir a segurança na posse de Lula no dia 1º de janeiro. A cerimônia vai seguir o roteiro tradicional, inclusive com o tradicional desfile de carro aberto pela capital federal. O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, declarou que o Distrito Federal vai mobilizar 100% da força policial para a posse de Lula. O evento acontece no próximo domingo, dia 1º de janeiro. Nós novamente agradecemos no sentido de que haverá mobilização integral, ou seja, 100% das forças policiais do Distrito Federal, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, mobilizados para garantir segurança não só ao presidente da República, como também às delegações estrangeiras, assim como também às pessoas que participarão do evento. A atenção com a posse de Lula foi redobrada por receios de tumultos ou ataques. Apesar disso, Flávio Dino garantiu que não há nenhuma alteração no roteiro da solenidade. O petista deve fazer, inclusive, o tradicional desfile em carro aberto no Rolls-Royce presidencial. Bolsonaro viaja para os Estados Unidos nesta quarta-feira e não vai entregar a faixa presidencial ao petista. Ainda sobre esse assunto, as ameaças de bombas estão deixando em alerta as autoridades do Distrito Federal. Ontem, por exemplo, os policiais foram mobilizados para investigar uma mochila abandonada no setor hoteleiro norte, que, aliás, é onde está hospedado o presidente Lula. A bolsa estava perto de uma central de distribuição de gás de um hotel, localizada a alguns quilômetros de onde está hospedado o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Os funcionários viram a mochila e chamaram a polícia. Uma operação do Esquadrão Antibombas foi realizada e, após 2 horas, foi descartada a ameaça de bomba ou outros materiais perigosos. Essa é a 4ª denúncia de bomba na capital federal essa semana. Em 2 casos, a ameaça foi confirmada. E há 3 dias da posse, o presidente eleito ainda não indicou os nomes de 16 ministros que faltam para compor o governo. Vamos ver agora quais as pastas ainda estão pendentes. Faltando pouco para ser empossado para o 3º mandato como presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva ainda não definiu nomes para alguns ministérios. O petista ainda faz rodadas finais de negociação para os cargos. Havia a expectativa de que os nomes fossem anunciados até ontem, terça-feira, mas as indefinições atrasaram a conclusão da montagem do governo. Até o momento foram anunciados 21 ministros, dos 37 que devem ocupar a esplanada dos ministérios. São 14 nomes a mais do que os atuais 23 do governo de Jair Bolsonaro. Ainda faltam ser anunciados os ministros dos povos indígenas, Previdência, Esporte, Cidades, Integração Nacional, Planejamento, Meio Ambiente, Transportes, Minas e Energia, Comunicações, Turismo, Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pesca, Secretaria de Comunicação Social e Gabinete de Segurança Institucional. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão imediata do indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro aos policiais condenados pelo massacre do Carandiru. Segundo a avaliação feita pelo chefe do Ministério Público Federal, o decreto que enquadrou os policiais militares viola a Constituição Federal. O motivo é que a Constituição
veda o indulto para crimes hediondos e proíbe a concessão de indulto também para crimes considerados de lesa humanidade no plano internacional. O chefe do MPF argumenta que a suspensão cautelar do trecho do decreto de Bolsonaro é forma de evitar o esvaziamento das dezenas de condenações do caso. Para o Procurador-Geral da República, indultar os PMs envolvidos no massacre do Carandiru significaria impunidade e afronta às decisões de órgãos de monitoramento e de controle internacionais de direitos humanos, podendo implicar em responsabilização do Brasil perante cortes internacionais. Augusto Aras ainda afirmou que o massacre do Carandiru representa um triste capítulo da história brasileira. O episódio deixou 111 mortos, com a consequente condenação de 74 policiais militares por homicídio qualificado, com penas variando de 96 a 624 anos de prisão. E a partir de 1º de janeiro, os impostos federais voltarão a ser cobrados na gasolina. Ontem, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pediu ao atual governo que não prorrogasse a medida, que suspende a cobrança até o fim deste ano. Com isso, o preço nas bombas deve subir. Se mantivesse a isenção, o governo eleito teria mais tempo para decidir o que fazer nessa área após a posse. Mas, de acordo com a assessoria de Haddad, que conversou com a equipe de Guedes e Lula, foi decidido pelo fim da desoneração. A decisão não impede que o próximo governo tome outra decisão sobre o tema após a posse, já que mudanças na tributação de combustíveis são relativamente simples de serem feitas. A prorrogação da desoneração significaria que a gasolina continuaria mais competitiva do que o etanol, levando as usinas a focar na produção de açúcar na próxima safra. Já o etanol tende a ganhar competitividade. O orçamento de 2023, aprovado pelo Congresso na semana passada, prevê a manutenção da desoneração no próximo ano, a um custo de 52 bilhões e 900 milhões de reais para os 12 meses. Desse total, a renúncia de arrecadação é estimada em 34 bilhões e 300 milhões de reais para a redução de PIS/COFINS e CID de gasolina, etanol e gás veicular, e em 18 bilhões e 600 milhões de reais para o corte de PIS/COFINS sobre o diesel, biodiesel, gás liquefeito e querosene de aviação. Portanto, a reoneração desses insumos tende a gerar um ganho de receitas do governo federal e uma melhora no resultado primário do ano que vem. O corte de tributos sobre combustíveis deu significativa contribuição para a queda da inflação neste ano, com o IPCA registrando, inclusive, deflações mensais. O BC monitora o tema, que pode impactar nas decisões de política monetária. A desoneração já enfrentou resistências dentro do próprio governo. Antes, membros da equipe econômica chegaram a afirmar que a isenção de imposto para a gasolina seria negativa porque traria benefícios, principalmente a famílias de renda média e alta. E dica importante agora para o trabalhador. Termina amanhã o prazo para o saque do abono PIS/PASEP. O Ministério do Trabalho informou que ainda restam mais de 370 milhões de reais para serem resgatados pelos trabalhadores. Mesmo que o trabalhador perca o prazo para o saque do abono, fica assegurado o direito ao valor pelo período de 5 anos. Mas vai ser preciso esperar a abertura do novo calendário de pagamentos do abono de 2023, que está previsto para começar só em 15 de fevereiro. Os valores não sacados podem ser solicitados por meio de recurso administrativo e devem ser colocados à disposição do trabalhador no mês seguinte ao da análise. Do total de quase 26 milhões de trabalhadores aptos a receberem o abono neste ano, 413.301 não resgataram o benefício. O valor liberado atingiu 23 bilhões e meio de reais. O abono salarial é um benefício anual, no valor máximo de um salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.212. Para ter direito, é preciso estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, ter trabalhado formalmente com carteira assinada, no mínimo por 30 dias em 2020, e recebido no máximo até 2 salários mínimos mensais.
A Caixa Econômica Federal é responsável pelo pagamento do PIS ao trabalhador de empresa privada e o Banco do Brasil pelo PASEP ao servidor público. Eu falo de saúde agora e com uma notícia triste. O Brasil bateu o recorde de mortes por dengue neste ano. No total, foram 987 óbitos. O número é 3 vezes maior do que o registrado no ano de 2021. Com 278 óbitos, São Paulo lidera a lista dos estados que contabilizaram mais mortes pela doença. Em seguida vem Goiás com 154, Paraná com 108, Santa Catarina com 88 e Rio Grande do Sul com 66. Além disso, mais 100 casos permanecem em investigação. O total de mortes registradas esse ano é 301% mais alto do que em 2021, quando 246 vidas foram perdidas. Antes, o maior número de vítimas fatais havia sido registrado em 2015, quando 986 pessoas morreram em decorrência da doença. Além das mortes, pelo menos 1.400.000 diagnósticos positivos foram identificados no país, número muito superior ao contabilizado em 2021. A região mais afetada em 2022 foi a Centro-Oeste. Em seguida estão as regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Norte. No mês passado, a Sociedade Brasileira de Infectologia emitiu um alerta sobre a possibilidade do recorde de óbitos ser atingido neste ano. No documento, a entidade também pediu mais atenção às medidas preventivas da doença, como ao combate do mosquito Aedes aegypti. Diversos médicos e especialistas atribuem o recorde de mortes à falta de coordenação no combate à doença. Além disso, eles também destacaram que os fatores ambientais, como as mudanças climáticas e o período maior de chuvas, colaboraram para o avanço do mosquito que transmite a dengue e outras doenças. Uma vacina chamada de Denvaxia foi desenvolvida pela farmacêutica Sanofi para a prevenção da doença. Porém, ela está disponível apenas em clínicas privadas e serve apenas para evitar reinfecções, que costumam ser mais graves. O público que pode tomar o imunizante também é restrito. Apenas pessoas de 9 a 45 anos que já foram contaminadas anteriormente. Por isso, não é a principal estratégia de combate ao vírus. Com isso, a mais eficaz e principal forma de evitar a proliferação do mosquito continua sendo os métodos clássicos, que envolvem verificar lugares onde pode haver recipientes com líquidos, como caixas de águas abertas, vasos de plantas, garrafas e pneus, e também eliminar o acúmulo deles. Além disso, é importante não deixar concentrar o lixo e utilizar repelente em áreas de grande exposição a mosquitos. Em caso de sintomas, é importante buscar o atendimento médico para realizar o diagnóstico da doença e receber o tratamento adequado. Geralmente, os sinais envolvem febre, dores de cabeça, dores no corpo, nas articulações e ao redor dos olhos, manchas avermelhadas na pele, enjoos e vômitos. O Ministério da Saúde disse monitorar com atenção a situação epidemiológica da dengue no país e tem investido em ações de combate à doença junto aos estados e aos municípios. E nós vamos agora à previsão do tempo. Vamos conferir a situação climática em algumas cidades do país. E nós começamos por Vitória, no Espírito Santo. O dia será de calor, com muitas nuvens e sem previsão de chuva. A máxima chega aos 31 graus. Já em Manaus, no Amazonas, o dia promete calor com chuvas rápidas. A máxima chega aos 30 graus. Para finalizar, falamos aqui de São Paulo. Aqui na capital paulista, o dia começou com chuva e deve seguir assim por toda a manhã. Mas a previsão é que o sol apareça ao longo da tarde. A máxima para hoje fica em torno dos 29 graus. Está aí, então, a previsão do tempo para esta quarta-feira. E veja a seguir, nós vamos atualizar as informações sobre a nevasca que já matou mais de 30 pessoas nos Estados Unidos. Autoridades norte-americanas esperam que o clima comece a melhorar nos próximos dias. E você vai ver também, quem vai viajar de avião nas férias deve preparar o bolso. O preço das passagens
aumentou quase 15% no Brasil. Nós voltamos já. Não. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 8 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. E eu trago agora os destaques internacionais. Olha, agora a gente atualiza as informações sobre a forte nevasca que atinge os Estados Unidos. O frio extremo deve começar a diminuir e a previsão é que o tempo melhore no decorrer desta semana. Considerada a pior tempestade de inverno do século no país, a nevasca já causou a morte de mais de 50 pessoas. O Serviço Nacional de Meteorologia informou que espera que as temperaturas se moderem no meio-oeste e no leste dos Estados Unidos nos próximos dias. A informação consta no relatório divulgado nesta terça-feira. Mas o serviço adverte que as condições de viagem continuam perigosas. A governadora de Nova York, Kathy Hochul, destacou que é cedo demais para dizer que acabou. A cidade de Buffalo foi considerada o epicentro da tempestade. As autoridades descrevem condições difíceis em Buffalo, com quedas de energia que duraram horas, pessoas mortas em veículos e sob bancos de neve e equipes de emergência passando de veículo em veículo em busca de sobreviventes. Com rajadas de neve, ventos com força de furacão e temperaturas abaixo de zero, a tempestade provocou o cancelamento de mais de 15 mil voos nos Estados Unidos nos últimos dias. Membros da Guarda Nacional e outros socorristas já resgataram centenas de pessoas de carros cobertos de neve e de casas sem energia elétrica. As autoridades afirmam que muitas continuam presas. E essa tempestade também tem sido um grande desafio para quem precisa viajar. Aeroportos de todo o território norte-americano têm registrado, aliás, caos e superlotação. Mais de 15 mil voos já foram cancelados por conta do mau tempo. Para quem pretende viajar de avião, são horas de espera e muita incerteza. Passageiros lotam o Aeroporto Internacional de San Diego, na Califórnia. A Southwest Airlines, a quarta maior companhia aérea americana, cancelou voos em meio ao que chamou de desafios contínuos devido à nevasca. Com rajadas de neve, ventos com força de furacão e temperaturas abaixo de zero, o fenômeno provocou o cancelamento de mais de 15 mil voos nos Estados Unidos nos últimos dias, 4 mil deles na segunda-feira, de acordo com o site Flightware. Durante o fim de semana, temperaturas abaixo de zero foram registradas em 48 dos 50 estados do país, incluindo comunidades do Texas e ao longo da fronteira com o México, onde alguns migrantes tiveram dificuldade para encontrar abrigo. E ainda falando dos Estados Unidos, a Suprema Corte do país manteve em vigor a medida que bloqueia a entrada de migrantes na fronteira com o México. Essa medida foi adotada durante a pandemia. O presidente Joe Biden se manifestou contrário à decisão. 5 dos 9 juízes votaram pela manutenção do chamado Título 42, um polêmico dispositivo que permite a expulsão sumária de migrantes, com a justificativa de combater a propagação da Covid-19. Minha reação é, aparentemente, o tribunal não vai decidir até junho e, enquanto isso, temos que aplicá-lo. Mas acho que está atrasado, afirmou Biden. A medida, que deixaria de valer nesta terça-feira, permanecerá em vigor até que a Suprema Corte decida sobre a questão. A Casa Branca pediu uma reforma integral da política migratória. O governo Biden terá mais alguns meses de preparação para uma potencial chegada em massa de imigrantes, uma vez que o presidente democrata enfrenta dificuldades para criar uma estratégia duradoura de gerenciamento das chegadas à sua fronteira sul. Durante a campanha eleitoral, Biden prometeu uma reforma abrangente do sistema migratório, mas todas as suas propostas legais pararam no Congresso. Estão previstas raras exceções para determinadas nacionalidades, como os ucranianos desde a invasão de seu país pela Rússia ou para menores desacompanhados. E a Rússia vai proibir, a partir do dia 1º de fevereiro de 2023, a venda de petróleo aos países que aplicarem o teto de preço sobre o produto russo. No início de dezembro, a União Europeia, o G7 e a Austrália anunciaram um limite de $60 por barril produzido pelo país.
O decreto que proíbe a venda foi assinado pelo presidente russo nesta terça-feira e vai vigorar até o dia 1º de julho de 2023. Apesar disso, o documento esclarece que a proibição poderá não ser aplicada em casos individuais por força de decisões especiais da presidência. O limite de $60 por barril tem o objetivo de restringir a enorme receita que a Rússia obtém com a venda de petróleo e diminuir a capacidade do país de financiar a guerra na Ucrânia. O Kremlin garante que a medida não vai afetar a continuidade da operação militar e que está confiante em encontrar novos compradores para a matéria-prima. E o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas pediu o fim das restrições impostas pelo Talibã às mulheres no Afeganistão. Os 15 membros que compõem o órgão disseram que estavam profundamente alarmados com as crescentes limitações aos direitos femininos no país da Ásia Central. Quando retomou o poder em agosto de 2021, o Talibã prometeu que faria um governo mais tolerante para as afegãs. Nos últimos meses, entretanto, o movimento fundamentalista apertou o cerco contra as mulheres. Elas foram impedidas de ocupar empregos públicos e proibidas de acessar instalações como parques, jardins, academias e banheiros públicos, além de não poderem viajar sozinhas. No último sábado, o Talibã proibiu que ONGs empreguem funcionárias sob pena de perder a autorização para operar no Afeganistão. 6 organizações já anunciaram a suspensão das atividades no país como resposta à medida. Ainda durante o mês de dezembro, o Talibã proibiu a presença de mulheres nas universidades, também por suposto desrespeito ao Código de Vestimenta. Antes, as jovens do país já haviam sido impedidas de cursar o ensino médio. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, reforçou a mensagem do Conselho de Segurança da entidade e qualificou as últimas restrições como violações injustificáveis dos direitos humanos que devem ser revogadas. E essa agora é para quem pretende viajar de avião agora, no fim do ano ou então nas férias. É bom preparar o bolso. Isso porque um novo levantamento divulgado pela ANAC mostra que as passagens aéreas estão quase 15% mais caras do que antes da pandemia. Vamos conferir? Feita pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, tem como base os valores cobrados no mês de outubro. E na comparação com o mesmo mês em 2019, o último ano antes da pandemia, os valores estão 14,9% maiores. O preço médio do bilhete cobrado no país foi de R$ 638,36. E o principal motivo do reajuste foi o aumento no preço do querosene de aviação. O litro do combustível era de R$ 2,32 em 2019 e passou a R$ 5,11 neste ano. O preço médio das viagens nacionais é de R$ 592,12. E os destinos mais procurados são o Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e o Distrito Federal. As passagens internacionais estão com preço médio de R$ 4.000. E os principais destinos são Estados Unidos, Argentina, Chile e Portugal. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 10 horas eu volto com mais notícias para você. Até mais!